que é onde nós vivemos, tem, segundo os astrônomos, os cientistas, 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 500 bilhões de anos de existência, desde quando ele se formou. O guardião espiritual deste planeta, o mestre espiritual deste planeta, só veio aqui 2000 e poucos anos atrás, que é o nosso mestre Jesus. Ele veio quando a humanidade esteve pronta para receber os seus ensinamentos. A Terra hoje está no terceiro plano evolutivo. Imaginemos que nós temos 10 planos de evolução espiritual. Nós estamos no terceiro, que os Espíritos nos ensinam a ser um plano de provas e expiações. O plano em que se reúnem os espíritos, encarnados e desencarnados, que já têm alguma noção de evolução, já têm uma inclinação para o bem, mas em que ainda há predomínio do mal. Isso nós podemos ver no dia a dia, nas grandes e pequenas cidades. Nós estamos no terceiro plano de provas e expiações. A Terra já passou pelo estágio de evolução dos 2 planos inferiores. Ela já foi um planeta de primeiro plano, que é aquele onde não há vida nenhuma, e onde os espíritos passam por um instante muito breve, logo que são criados, para que eles tenham o seu primeiro contato com a matéria, porque é na matéria que o espírito evolui. Eu aprendi numa outra casa espírita onde eu frequentei que a matéria é o espelho do espírito. É na matéria que o espírito aprende, pelo amor ou pela dor, mas aprende. E é o que todos nós estamos fazendo aqui na Terra. Depois a Terra evoluiu no segundo plano, que é aquele plano primitivo, onde a vida começa a se desenvolver. E é interessante porque nos anos 50, alguns cientistas da Califórnia recriaram em laboratório as condições em que eles imaginam que se encontrava o planeta Terra quando o planeta Terra se formou. A temperatura era muito alta, chovia muito, havia muita água, havia muito enxofre, muito metano, porque nós não tínhamos a camada do ozônio protegendo a superfície do planeta. Nós tínhamos muita radiação ultravioleta e muita chuva e muito raio, muita faísca elétrica. E eles recriaram isso em laboratório. E nesse caldo primordial que foi recriado em laboratório nos anos 50 nos Estados Unidos, se formaram os 2 aminoácidos básicos da cadeia de DNA de carbono que compõem todos os seres vivos da Terra. E isso evidencia que, reunidas essas condições materiais, seria inevitável que se formasse a vida material, como nós conhecemos. Esse era o estágio que a Terra estava no segundo plano, onde se começou a formar a vida, onde surgiram os primeiros organismos vivos, primeiro unicelulares, depois foram se desenvolvendo, criando os primeiros animais, as primeiras plantas, primeiro na água, depois saindo da terra, pela lei da evolução. A lei universal de Deus é a lei da evolução, e todos nós estamos seguindo. Por bem ou por mal, às vezes contra a nossa vontade, mas vamos todos evoluindo. É isso que nós viemos fazer aqui. Hoje a Terra está no terceiro plano. No terceiro plano, a humanidade se preparou, um mundo de provas e expiações, para receber os ensinamentos de Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus estão condensados no Evangelho. Se tiveram a oportunidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da
pela Kardec, vão perceber que todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós foram passados de forma simples, em alegorias, muitas vezes por metáforas, por parábolas, porque o homem naquela época, com toda a evolução que tinha, ainda era uma criança em termos de aprendizado espiritual. E se fosse passado a ele os ensinamentos que hoje os Espíritos nos passam, quem ministrasse essas lições cairia na incredulidade do povo. Ninguém ia acreditar. A noção que as pessoas tinham na época ainda era de céu e inferno. Céu e inferno que foram trazidos depois pela igreja, quando se formou a cultura de crer em um único Deus. Nós abandonamos o politeísmo do passado, dos gregos, mesmo dos romanos antigos, que acreditavam no Deus Criador do universo, mas havia um Deus do trovão, havia a deusa da caça, a deusa da beleza. Toda a mitologia grega e romana, que tinha a primeira grega e depois, com a expansão do Império Romano, a mitologia romana, que trazia essas ideias das divindades, foi deixada de lado quando o homem evoluiu para a crença de um único Deus, monoteísmo. Foi nesse ponto que a humanidade se preparou para receber os ensinamentos de Jesus. E tem um ensinamento que nós vamos falar mais adiante, mas eu preciso ainda costurar um pouco a nossa conversa para nós vermos como é difícil passar as coisas. Jesus, quando nos deixou, quando partiu desse mundo, deixou registrado no Evangelho a mensagem para os apóstolos, que eles iriam correr o mundo e fazer tudo o que ele, Jesus, havia feito, e ainda mais. E disse ainda que depois dele viria outro, o Consolador, o Espírito de verdade, que iria esclarecer tudo que ele deixou nos seus ensinamentos. Isso foi há 2000 anos atrás. O Espiritismo surgiu como doutrina na metade do século XIX, na segunda metade do século XIX. Allan Kardec não era espírita, não existia espiritismo. Allan Kardec era um curioso, ele tinha uma mente muito viva e ele se interessava por fenômenos que aparentemente não tinham explicação. Na França do século XIX existia um fenômeno que atraía multidões para os salões de Paris. Não sei se já ouviram falar, que eram os fenômenos das mesas dançantes. As pessoas se reuniam nos salões de baile e colocavam suas mãos sobre a mesa, e sem que nenhuma delas empurrasse, as mesas deslizavam, bailando pelo salão, com as mãos das pessoas. E Allan Kardec foi atraído por esse fenômeno. E ele percebeu que se ninguém empurrava aquelas mesas, e as mesas se moviam, havia uma força inteligente que atuava sobre aquelas mesas. Reparem que foi assim que surgiu o primeiro contato de Allan Kardec com o mundo espiritual, pela curiosidade. Porque ainda naquela época, a humanidade não estava pronta para a revelação que viria depois. Primeiro fomos atraídos pela curiosidade, como o homem no passado, pela descoberta do fogo, o primeiro contato com a ciência, pela curiosidade. O fogo foi criado pela natureza e o homem tentou reproduzir até que conseguiu. Foi pela curiosidade. Allan Kardec deduzindo que havia uma força inteligente, porém invisível, que atuava sobre as mesas, falou: essa força, se é inteligente, pode se comunicar.
com as pessoas que punham as mãos na mesa. E uma batida era sim, duas batidas era não. Começou a fazer perguntas e obter respostas. O passo seguinte foi: se a força que bate na mesa, que eu escuto a batida na mesa, respondendo às perguntas, consegue se comunicar, ela consegue se comunicar além de sim ou não. Então uma batida começou a ser sim, A, duas batidas começou a ser B, três batidas começou a ser C, e assim foi embora. O passo seguinte do processo foi: se essa força consegue se comunicar por batidas, ela consegue escrever. Então, amarraram um lápis no pé da mesa e colocaram uma folha de papel embaixo. E com a mão das pessoas na mesa, a mesa deslizava e escrevia. Assim começou a psicografia. Da mesa se passou por um cesto de vinho, um lápis enfiado no meio, e depois a pessoa segurando a caneta ou o lápis. E assim é a psicografia que Chico Xavier popularizou no mundo todo. Todos os médiuns de psicografia adotam. Começou dessa forma. Foi dessa forma que os espíritos passaram para Allan Kardec os ensinamentos do Espiritismo. Primeiro por perguntas e respostas, que é o livro dos Espíritos, e depois o livro dos Médiuns, e depois os outros livros, entre eles o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi esse processo de revelação daquela força inteligente e invisível, de comunicação com os seres vivos, entre aspas, que somos nós, a matéria, para que se apresentassem também como seres vivos, porém destituídos de corpo físico. Hoje nós sabemos, porque os Espíritos nos instruíram, nos ensinaram, que nada mais era uma reunião de médiuns de fenômenos físicos que emprestavam os seus fluidos materiais, o fluido da matéria que todos nós carregamos, para que os espíritos pudessem atuar e fazer a mesa deslizar. O espírito não tem matéria. O espírito não vai pegar a mesa e deslizar. Ele vai usar o médium para fazer isso. O médium é qualquer um de nós. Todos nós temos mediunidade, maior ou menor grau. E todos nós temos a capacidade de nos comunicar com os espíritos. Todo mundo já tem uma intuição. Ah, faz isso, faz aquilo. Nossa, não fiz o que eu pensei, deu errado. É intuição. Os Espíritos nos ensinaram através dos livros, através dessas comunicações, que nós não estamos sozinhos. Que todos nós somos espíritos encarnados. Que nós não estamos passando pela primeira vez na matéria. Que todos nós vimos aqui na Terra para evoluir. Que nós estamos sempre acompanhados. A expressão que os Espíritos usam no livro dos Espíritos é que os desencarnados, que são os espíritos que não estão habitando corpos materiais, se acotovelam entre nós sobre a Terra. Eles são o maior número que nós. Mas nenhum deles vai fazer mal para a gente, porque o espírito não ataca a matéria, ele não é material. O contato que se faz é com a mediunidade. E aí entra o esclarecimento dos espíritos. Nós vamos ter contato com espíritos desencarnados da mesma forma como nós temos contato com os espíritos encarnados, por sintonia. Nós nos ligamos aos espíritos encarnados ou aos espíritos desencarnados por sintonia. Todos nós conhecemos aquelas pessoas, temos uns amigos que parece que nós vivemos a vida toda com eles. Nós temos uma relação de amizade
falar o tempo todo um com o outro, um lê o pensamento do outro praticamente. Todo mundo tem um amigo ou outro que é assim, muito chegado, fala, meu melhor amigo. Podem ter certeza, são espíritos simpáticos que nós já conhecemos de outras vidas e nos reunimos de novo aqui, porque nós estamos caminhando juntos na evolução. Da mesma forma como nós temos aquelas pessoas que, como se diz por aí, o nosso santo não bate com o santo deles, então a gente não gosta, a gente procura evitar aquela pessoa, não é? São aqueles espíritos que não são simpáticos, são aqueles desafetos de outra vida, são aquelas pessoas que já nos fizeram mal, ou a quem nós fizemos mal em outra vida. E aqui nós estamos juntos de novo para aprender a evoluir. Então é pela sintonia que nós percebemos as ligações. É a sintonia que nos une e nos repele. E isso foi revelado para a humanidade num momento muito importante do planeta. Da mesma forma como a Terra veio do primeiro plano, do segundo, onde se formou a vida, do terceiro, onde nós estamos agora começando a ter um esclarecimento, mas a Terra está passando por essa fase de turbulência que todos nós vimos ao redor. A Terra está passando por um processo de evolução. Nós estamos caminhando para o quarto plano, que é um mundo de regeneração. Isso não é invenção minha, isso foi passado a nós pelos Espíritos, está na codificação, que foi passada para Allan Kardec. O mundo de regeneração ainda não é um mundo de felicidade, um mundo de flores, onde todo mundo é feliz. Não é aquele mundo superior dos Espíritos perfeitos, mas é um mundo em que, embora ainda haja dor e sofrimento, já há uma predominância do bem sobre o mal. Se nós estamos aqui na Terra, todos nós, juntos, neste momento da tribulação, que a gente percebe que a vida está difícil, que existe cada vez mais violência, mais criminalidade, parece que a humanidade está caminhando para trás, é porque nós estamos acompanhando esse momento de evolução do planeta. Na nossa caminhada de evolução individual, nós estamos na Terra no momento em que precisamos estar. O que os Espíritos nos ensinam é que, embora nós vejamos hoje todo mundo insatisfeito, todo mundo atrás de querer mudança de vida, mudança de profissão, todo mundo brigando com famílias, desentendendo um com o outro, querendo mudar seu corpo, sua aparência. Cada vez mais nós estamos ligados nessa questão de aparência, né? Todos nós nascemos no meio em que precisamos para a nossa evolução. Todos nós trazemos junto de nós um conjunto de características físicas projetadas especificamente na medida necessária para a evolução do nosso espírito nesta vida presente. Todos nós nos reencontramos com as pessoas que são nossos credores e nossos devedores de outras vidas, para que nesta existência nós tenhamos a oportunidade de resgatar essa vida e de dar um passinho à frente na evolução espiritual. É para isso que nós estamos aqui. A gente não está aqui para ser bonito, para ganhar dinheiro, para ser famoso, para dar um Big Brother, mas a humanidade às vezes se perde na atração das coisas materiais, né? E é nesse ponto tão difícil que a humanidade está, que Deus não nos desamparou, trouxe o esclarecimento do Espiritismo, e agora já chegando no final, tudo isso para trazer aquele ensinamento de Jesus que eu convido para reflexão, um ensinamento muito difícil e que na época foi muito incompreendido, e mesmo hoje é bastante complicado pôr em prática, apesar de todo o esclarecimento que os Espíritos nos trouxeram, quando Jesus disse: amai os vossos inimigos.
A gente pode não ter inimigo, aquele inimigo que a gente quer não pode ver na frente e tal, mas todos nós temos aquelas pessoas com quem nós não simpatizamos, que nós falamos até há pouco. E é essas pessoas que Jesus nos mandou amar. Porque é fácil amar quem a gente gosta. É fácil amar quem gosta da gente, quem nos ama. Mas é muito difícil amar quem nos quer mal, quem nos prejudica, nos persegue. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, Ele não quer que nós amemos as pessoas que nos odeiam, que nos fazem mal, que nos perseguem. Ele quer que nós não desejamos o mal para as pessoas que nos desejam o mal. Ele quer que nós paguemos o mal com o bem. Ele não quer que nós abramos a nossa guarda e recebamos em casa um abraço caloroso aquela pessoa que só nos quer mal. Mas Ele quer, na verdade, que nós não retribuamos o mal que a pessoa nos dá, ainda que nós tenhamos a oportunidade. E a vida dá oportunidade para a gente retribuir o mal com o mal, porque são as provas. Todos nós nos preparamos no mundo espiritual, que é a vida verdadeira, para este momento que nós estamos aqui, que é um momento fugaz, rápido. A encarnação de 70 anos, 80 anos, 90 anos, para a matéria é muito. O Espírito que é eterno é um piscar de olhos. Nós nos preparamos lá para a prova que estamos passando aqui, e a vida dá um momento para a gente. Aproveita agora, mas conta lá o que Ele te fez. Daí lembremos as palavras de Jesus: amai os vossos inimigos. É difícil, mas é para isso que nós estamos aqui. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Se nós estamos juntos aqui, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos caminhando juntos. Todos nós estamos aqui para dar um passeio. E quando nós voltarmos para o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, nós possamos chegar um pouquinho melhores do que nós viemos para cá. Vamos pedir a Deus, então, que nos ajude para que nós nos tornemos melhores. Tá? Muito obrigado a todos. Uma boa noite.